Logo nós mudamos para aqui. Aí meu sogro morava com nós, logo ele morreu. E quando ele morreu, eu sonhei com ele, falando comigo, que era para o Sidney não ir na Casa Verde. Se ele fosse na Casa Verde, o Capa Preta carregava ele. Naquilo, eu vi o Sidney passando assim, e veio um homem assim, parecendo o Batman, com a capa preta mesmo. E passou a capa assim no Sidney e voou com ele. E ali eu fiquei muito aflita. Acordei e fiquei desesperada, assim, preocupada. Aí falei com ele e ele disse que sonho era besteira. A senhora tentou ajudar ele? Aí depois, no outro dia, Não, no sonho, a senhora tentou, correu atrás dele. Tá? não, eu quis pegar ele assim, mas não dei conta. O capa preto voou assim com ele. Eu fiquei querendo alcançar assim, mas não dei conta. E voou. Essa marcante passagem em minha vida teve início no ano de 1995, quando, na ocasião, minha mãe e eu fomos a Brasília visitar uma amiga de infância dela, a dona Dita. Por exemplo, no dia, aquele dia lá em Brasília, a gente dormiu lá, né? Uhum. Aí quando acordou, o que a senhora sentiu naquela hora? O que a senhora quis voltar para cá? Olha, era uma coisa assim, mandando eu voltar, que eu não podia ficar lá, mas não, que era para eu voltar naquele dia. Com alguma voz interna? Foi, parece que foi na hora que eu dormi, que eu fui acordando, parece que foi com uma voz assim, vai embora, volta para casa, volta para casa. E eu já levantei naquele dia. Assim, eu tenho que voltar. Não sei o que é. Até eu pensei, de certo, alguma coisa que aconteceu com o Nezinho. Por isso que eu quis mais vir, com medo de ter acontecido coisa com ele. Porque eu nunca tive assim, nunca fui num lugar para mim vir assim antes do dia. Aí nós, ele nem queria vir, né? Não. Aí nós viemos, quando chegamos aqui, ele estava para lá, para casa da mulher. Nossa. Nós chegamos, passou uma hora, ele chegou de carro, né? Foi. Chegou assim, desconfiadinho. E assim, não tá, né, não sei o quê. Chegou era de manhã cedo, né? É. Foi de manhã. No exato momento em que chegamos em casa, inclusive, não sei se foi por ironia do destino ou sei lá o que, coincidiu com a chegada também de meu pai. Chegamos exatamente no mesmo momento. Minha mãe até comentou: veja, esse foi o motivo da minha volta. Nós olhamos meu pai descer do carro. Quando ele nos viu, ele ficou completamente pálido. Eu jamais vou esquecer aquela cena. E eu jamais tinha visto meu pai com aquela face, aquele momento. Acanhado e plenamente sem reação, meu pai foi para a sala. Nós o acompanhamos. Sentamos no sofá e um silêncio desgostoso tomou conta de nós. Ninguém se atreveu a quebrar aquele silêncio. Ele pairava entre nós. Que meu pai me convidou para ir ouvir música. Retornamos à sala novamente.
Aí meu pai colocou um disco de Folia de Reis para tocar. Mas apesar do seu gesto, ainda continuamos em silêncio. Ah, me lembro também que eu tirei uma foto desse momento. Mas chegou cedo, não foi? Foi, chegou junto com o pai, junto com ele. Ele passou uma hora, ele chegou com a camisa de seda que a mãe não tinha dado. Ele nunca tinha vestido a camisa, vestiu esse dia que foi pra lá. Peguei a camisa e sumi. Aí eu passei o dia todo com aquela angústia. Foi de noite, deu aquela taquicardia em mim, a pressão subiu. Aí tive que internar, porque na UTI, 2 dias lá no São Salvador. E ele não estava nem ligando. Aí então eu me realizei que o desfecho daquele acontecimento alterou nossas vidas integralmente. Falei, não, nunca. E ele vinha, depois que eu soube, ele vinha um tempo que ele foi para Bahia, ele veio e dormiu lá. Depois veio no outro dia por aqui, por essa rua. Mas ele... Ele lá da Bahia me contou o dia que ele saiu e chegou aqui no outro dia. Mas não falei nada para ele não, porque a pessoa me pediu para não contar. Disse, não fala não, mas eu telefonei lá, disse assim, que dia o Sidney saiu daí? Falou assim, foi ontem, um dia que eu estava pensando. Eu disse, mas você chegou aqui só hoje, então, mas ele saiu daqui foi tal dia. E quando ele veio, aproveitou em ser, dormiu lá e veio por essa rua aqui, ó, desceu lá veio no terminal do coisa lá, o ônibus lá, desceu aqui por aí com a mala, sacola. Mas depois passou essa fase aí, ele resolveu ficar, escolheu pela senhora. Foi melhorando aos poucos. Também acho que o dinheiro acabou, né? Ele acabou com o dinheiro dele. Mas quando a Adélia casou, ele ainda mandou pintar a casa dela lá. Né? O marido da Adélia pintou, me falou, o Zé. Então demorou muito tempo. Né? Contou a Adélia, foi. Aí. A Adélia me contou, disse, ó irmã, seu Sidney mandou o Zé pintar a casa da véia lá no Presidente. Mas então demorou muitos anos, então aí com aquele tempo... Ele ia tudo quanto era coisa que ele ia comprar, só ia comprar lá no Caravela. Quem é que não desconfiava? É. Nossa. Mas ele passou muito tempo enrolado, então... Foi desde quando quando o Júnior morreu, ele já estava lá. Foi essa ocasião que ele já estava lá enrolado, mas essa velha. E até aquele tempo, 9 anos atrás, agora que a Adélia casou com o Zé, ele ainda estava. As consequências da proposta que minha mãe fez ao meu pai foram atípicas e quase foram dramáticas, porque eu nunca imaginei que minha mãe pudesse querer esfaquear meu pai. Fiquei perplexo, mas eu aprovei o que ela fez em seguida, pois ela simplesmente contornou sua fúria. Encosta aqui a cabeça aqui. Encosta mais. Levanta mais aqui, senta aqui. Tenho sonhos mais simples por enquanto. São em algum lugar ensolarado. Uma ilha no verão, bronzeada solteirão. Com pilhas de dinheiro ao meu lado. Proposta. Olha aquilo. Tira mais um aqui. Por quê? Gosta aqui. Vai, não.
Mas no final, o pai escolheu para ficar aqui com nós, né? Com a senhora, comigo, com os outros irmãos aí. Ficou, mas demorou, porque ele ficou muitos anos lá. Com ela, você viu que aquele dia, outra vez nós fomos lá, ele estava lá, né? E eu não separei aquele tempo que a França falava assim, as duas senhoras separavam. Eu ficava assim, porque eu nunca tive vontade assim, de morar só. E eu falei, eu casei para viver. Só se ele sair da casa, bom, mas para mim pedir ele para separar, eu não vou pedir. Eu ia na igreja e eu conversei com o pastor, não separa. Deixa que Deus vai dar o conhecimento dele que ele não pode separar. Um casamento de tantos anos para separar assim. A senhora pode confiar em Deus que ele vai dar a vitória para a senhora. E eu ficava sofrendo assim, mas a angústia e a depressão de ter perdido o Júnior e que esse negócio dele no domingo inventava que ia trabalhar na casa de gente, ia para lá ficar mais ela. Não, porque o tempo sofreu demais, nossa. Só Deus sabe como é que eu passei. Mas ela até para Direne que eu estava enjoada, não sei o que qualquer dia desse ia pegar a roupa e ir embora para lá para casa da mulher. Mas eu pedi a Deus para me dar paciência e dar compreensão a ele que ele estava errado, né? E assim, já perdi meu filho, se ele sair, aí que eu estou enrolada. Mas aí venceu. Aí Deus foi pondo mais juízo na cabeça dele, e apesar que ele gastou demais, né? Fez casa para a mulher lá, mobiliou tudo, prestação veio até aqui em casa. Os móveis que ele comprou lá no Novo Mundo, 12 prestações que ele tem de 70 cruzeiros, que ele deve cruzeiro, né? Por mês, era muito dinheiro. Mas eu aguentei tudo e Deus me ajudou que venceu. Quase 20 anos. Aquele tempo que eu sonhei lá em Portugal, aquele sonho que eu tive lá, foi por causa. Aí eu vi meu pai barbudo no sonho e eu pensei que eu tenho que fazer alguma coisa para me ajudar lá, minha mãe, né? Aí tinha uma amiga minha que estava lá no apartamento lá em Lisboa, que ela falou, quando você sonha que alguém vê alguém barbudo e a pessoa não tem barba no sonho, quando a pessoa está no sonho barbudo e a pessoa não tem barba, que a pessoa está mudando interiormente. Então ele estava já mudando, já está querendo sair daqui, né? Estava com intenção de ir embora daqui. Tava, a Direne falou. Foi que eu tirei aquelas fotos ali daquelas casas dele, as casas que ele fez, os prédios que ele fez aqui em Goiânia, valorizando o trabalho dele, e aí ele parece que deu uma acordada e decidiu também ficar por aqui, né? E quando aquele dia que a gente chegou de Brasília, eu fiquei muito decepcionado também, mas eu não falei nada para ele. Mas eu falei, bom, se ele escolher essa outra mulher, eu não vou ver mais ele na minha vida, eu acho. Mas só que ele ficou por aqui e deu tudo bem, né? O que meu pai fez foi lamentável, mas algo instigante acontecia paralelo àquilo, pois meu pai estava tendo uma fé, mas eu também estava tendo uma fé. Acontecimentos idênticos andavam de mãos dadas. Então determinei que eu queria saber
qual a causa daquela atitude inadmissível de meu pai. No entanto, quem era eu para julgá-lo, pois se eu cometi exatamente o mesmo? Apesar disso, resolvi investigar. Teve um momento assim que me marcou muito e depois eu queria perguntar, né? Queria perguntar para o senhor, fazer essa pergunta, nem sei por onde começar, mas quando daqui, acho que dá um tempinho, um dia, 2 dias ou uma semana, eu vou ter mais coragem e depois eu pergunto para o senhor. Foi uma passagem que aconteceu com o senhor, mas aconteceu comigo. O mesmo que aconteceu com o senhor, aconteceu comigo na minha vida. Então, eu queria saber do senhor por que o senhor agiu daquela maneira, e eu queria saber a resposta, né? Porque eu sei a minha resposta, mas não sei a resposta do senhor, né? Então, qual que eu... Qual é a pergunta? Pois é, depois a pergunta que eu sobre família, né? Família, aí depois quero fazer a pergunta para o senhor, mas eu quero esperar um pouquinho, porque estou meio sem coragem ainda. Depois eu tiver que criar mais coragem, comer um feijão para ficar mais forte, eu me esbarrei em adversidades, pois havia uma lacuna entre meu pai e eu. Nossa relação não era muito estreita. Então eu pensei numa estratégia para poder me aproximar dele e questioná-lo. É toda nossa com desconto em cima de desconto. Micro-ondas LG 30 litros caiu 299. Tem salgados ontem, moço? E aí? Só Fala bom, mas... Foi venda foi do lado do outro lado.
por menos de R$1, minha chance era pouca. Pra que eu fosse aquele mundo. Vem do olho estreito. Até tá lá. Deitado. Não é máscara. Cafezinho é bom, né?
É um pedacinho, né? Aí, ó. Tem um pedacinho. Pessoa tomando cabelo. Cabra. Chegou no dia, tudo nas primeiras vendas, tudo é aplicado na loja, né, Valda? Ou não? Assim, tudo aplicado. Aí se o Moreira Aceitar, eles importam as máquinas, é uma firma. Ah, sei, já faz o nome deles, né? Não, a gente pode abrir a firma. Vira pra cá? É, Pode direito. subir não, ó. Pode. Não pode. Pode virar pra esquerda. Ô, Valda, aqui podia parar, ó. Ah, pode não. Agora é um lugar, né? A construção do prédio foi 3 anos, mais ou menos. 3 anos. O senhor fez o que nesse prédio? Aí tudo é mestre de obra. Mestre de obra? E fazer a tubulação hidráulica. E fiz tudo. Há 16 anos com ele. Pois é, e esse prédio aqui demorou quanto tempo para fazer? Uns 4 anos. 4 anos. O que o senhor fez? Qual a função que o senhor fez? Foi o quê? A tubulação todinha e administração. Quantos sobrados o senhor construiu, pai? Aí aqui dá bem uns 30.
Vim do Sobrado aqui em Goiânia. Fiz aqui em Goiânia. Quanto tempo demorou para construir? Esse aqui foi quase 2 anos aqui. 2 anos. E o seu foi o trabalho de Administração e instalação hidráulica. esse prédio que foi, esse prédio atrás de nós aqui foi onde é que o senhor se acidentou, né, pai? Conta aí pra mim como é que foi aqui. Aí eu tava lá em cima molhando a laje e vi um doceiro lá de baixo, desci com a água e saí, larguei a água lá dentro e saí bem depressa e a sandália entrou assim numa mangueira. Eu tropecei e já pulei lá fora. Saiu aqui na... Caí no asfalto aí e a Kombi chegou, encostou os pneus, vinha correndo, encostou os pneus aqui na minha barriga e os meninos chegaram, os trabalhadores, agarraram numa perna e outra nos braços e me arribou e desceu aqui, chegou o hospital logo ali. E o doutor Saúl lá pegou, botou lá dentro e já foi fazendo exame, tinha quebrado o fêmur. Quebrou o braço também? Quebrou aqui assim, arrancou esse braço do lugar, deu um corte aqui que levou 18 pontos, quebrou o fêmur e eu fiquei pequeno. Tá certo. Aí não coisa, a gente tá lá na frente, né? Deixa eu pegar aqui a sacola. Vai olhando aqui. Tem um areia. Não, tira esse aí. Tira esse aí. Esse aqui também? É. Aí. Esse outro aí, ó. Esse aí. Aquele pequenininho. Tá muito verde, tá muito verde eles. Segura esse. A sorte me acompanhava nas minhas tentativas de aproximação de meu pai. Outro detalhe curioso é que meu pai não foi intransigente. Pelo contrário, eu creio que ele apreciava aquela minha atitude. Regresso com Leonardo DiCaprio. Isso é a missão. E agora dá pra ver lá. E dá pra patrulha lá na esquina. Outra ali. Aqui, ó.
Decidi contatar meus irmãos para saber o que eles achavam ou pensavam sobre o assunto. E percebi que somente alguns deles estavam dispostos a falar. Como que você ficou sabendo que meu pai tinha um caso com outra mulher? Eu fiquei sabendo, nessa época, eu fiquei sabendo depois de muito tempo que minha mãe comentou com a gente. Mas eu na época, para falar a verdade, assim, que descobriu tudo, eu nem estava aqui. Eu estava morando em Brasília. E quando você ficou sabendo, qual foi sua reação? Uai, eu achei ruim que a minha mãe falando que talvez ele estava gastando muito dinheiro, mas ele não podia fazer nada, porque morando longe, os outros não... Ninguém pode fazer nada assim. Porque minha mãe que falou que ele estava gastando dinheiro e tal, mas nós não pôde fazer nada assim, quando soube. Minha reação, eu achei ruim, mas é uma coisa que a gente não... Fazer igual outra, eu nem esperava isso, né? Esse tipo de coisa assim, quando falou que já tinha muito tempo que ele estava com essa mulher. Ele não deixa de não achar ruim. Minha mãe disse que viu meu pai lá fora, triste, assim. Aí ele pegou e falou que estava com vontade de ir lá. Aí minha mãe me ligou, falou, você vem aqui mais a Neide, que seu pai está querendo ir lá na mulher levar uma compra, vocês vai mais ele. Até a ideia partiu de minha mãe. Aí meu pai chamou nós, aí cheguei lá, minha mãe falou para ele, ó, a menina vai lá com você. Aí ele pegou, chamou nós, foi lá no armazém lá da esquina, comprou as coisas e depois ele não me mostrou. Será que esse sabonete é bom? Eu falei, para mim, eu fiquei até achando ruim. Eu falei, pai, compra o que o senhor quiser aí. Nem escolhi, mandei ele comprar o que ele quisesse. Aí ele pegou carne, comprou umas comprinhas lá, carne, sabonete, as coisas. Aí nós fomos lá na casa dela. Aí meu pai chegou lá, entregou a compra, tudo. Nós chegou, ela não estava. Aí a vizinha falou que ela tinha saído. Aí nós saímos, demos uma volta. A hora que chegou, ela já estava lá. Aí meu pai bateu lá no portão, ela veio, abriu o portão, entrou. Eu entrei mais à noite também, mas nós sentou na área, não chegamos a entrar para dentro de casa não, ficamos na área. Aí meu pai entregou a compra, ela falou, não precisava disso não. Meu pai, não, mas meu pai falando que sentia na obrigação, assim, de levar as coisas para ela. Um tipo, assim, de uma responsabilidade. Apesar que ele não tinha nada mais com ela. Aí, entregou a compra e depois nós ia embora. Não, eu não senti isso, assim, porque eu vi que eles não tinham mais nada. Mas eu achei ruim, assim, meu pai ir lá levar a compra para ela. Eu ainda falei pra minha mãe, por quê? Minha mãe, não, mas porque senão ele fica aí triste aí fora, pensando. Eu falei pra minha mãe, a senhora mesmo mandou aí. Se eu fosse eu que não tinha mandado. Mas na hora, assim, eu não achei, assim, não fiquei, assim, pensando nisso, porque eu vi que eles não tinham nada mais. Meu pai falou que não tinha nada mais com ela. Quando eu fiquei sabendo, teve um dia que meu pai foi me levar num ponto para mim ir para o trabalho. Aí eu parei no carro, meu pai parou, eu procurei, pai, por que o senhor está fazendo isso?
perto lá do Dergo. Aí meu pai, não, a mulher ela é boa, ela não é puta, ela não é não sei o quê, ela é uma pessoa boa, é uma viúva direita. Eu falei, mas por que você está fazendo isso? Não, é porque não sei o quê. Eu dizer assim, para dizer assim, que minha mãe não importava com ele, mas é o jeito da minha mãe. Mas aí eu acho assim, que ele olhou o lado, assim, porque ele não era acostumado, o lado assim, que a mulher às vezes ficava com muita coisa com ele, ele achou bom. Eu penso assim. É carinhosa com ele? Eu penso assim, que ela era carinhosa com ele, e aí ele virou a cabeça dele. Né, Valdo? Eu penso assim, o jeito. Deu mais atenção para ele? Deu atenção, porque igual na hora que ela chegou lá, no dia da compra, eles já não tinha mais nada. Ela, ô meu bem, pra quê que você veio trazer compra aqui? Então ela falou, foi desse jeito. Então, para meu pai, que não é acostumado a ver ninguém chama ele de bem, e ver a mulher falar desse jeito, eu penso que foi isso. O jeito dela, assim. Porque meu pai quer ver meu pai ficar bravo, é falar da mulher pra ele. Ele não gosta. Pouco tempo mesmo ele danou. Eu não gosto que fala dela, não. Ela não é puta, não é isso, não é aquilo. Nós você falar um negócio lá na sala, ele danou. Ela não é isso, não. Ela é uma mulher trabalhadeira, não sei o quê, defendeu. Então, teve o erro dele, mas agora ele não tá mais. Mas eu penso assim, que ele foi assim, iludido. Meu pai toda a vida assim, só trabalhou. Uma pessoa assim, só do trabalho. E depois vê uma coisa diferente. Tem homem não, que já sabe tudinho o jeito ali. Não larga. E meu pai não. Ficou esse tempo, mas separou da mulher, tá lá dentro de casa tranquilo, né? Eu penso assim. Porque também tinha um caso assim, do meu pai trabalhar do lado, ficar vendo a mulher, né? Porque tinha a casa que ele construía lá para vender, que era do lado dela. Então, sempre vendo a mulher conversando, buscando água para beber. E ele lá viu o outro lado. Viu que a mulher era viúva. Então, tudo isso influenciou. Você acha que minha mãe... Porque como minha mãe não queria mais relação com meu pai, você acha que minha mãe... propôs isso para ele, será? De procurar outra mulher? Ah. Eu acho que não. Ele fala isso? Será? Eu não sei. Um dia meu pai falou lá, a Dalice mesmo mandava. Eu falei, mãe, a senhora mandava? Minha mãe, nunca mandei. E ele falou que minha mãe mandava. Agora eu não sei, porque eu não vi. Mas um dia ele falou isso lá na sala. Nesse caso, você dá razão para ele? Não, razão eu não dou não, mas eu penso assim, o homem, quando é igual meu pai era, minha mãe fala que ele era assanhado com mulher. Fala que ele era assanhado. Aí vê, tá lá trabalhando perto da mulher, a mulher chega, dá água, dá uma coisa, eu acho que acontece. Eu sou contra, mas ao mesmo tempo eu entendo ele também. Porque meu pai nunca deixou faltar nada, porque tem homem que é assim, às vezes está com a outra, começa a maltratar a esposa. Ou então deixa faltar as coisas dentro de casa. Meu pai nunca deixou faltar nada. Nunca dormiu fora, né, Valda? Eu penso assim, ele nunca dormiu fora. Então sempre ele foi uma pessoa assim, de muita responsabilidade. Porque tem um que quando acha outra, ele já começa a maltratar a esposa, fazer tudo errado. E meu pai nunca fez isso. Então, isso acho que é isso que a gente ainda entende um pouco. Entendeu ele. Acho que é por isso. Foi quartelão, sertelão. Pois é, você como o segundo filho mais velho do seu Sidney e dona Dalice, você teve conhecimento da relação que meu pai teve com essa amante que ele teve um tempo da vida dele, não? Esse assunto aí é ruim. Não, esse assunto é ruim. Minha mãe não vai gostar disso, não. Não, eu já entrevistei ela e pai já. Não, eu não tive conhecimento. Você não teve contato com eles, não? Não, eu nunca toquei nesse assunto. Com eles, nem com minha mãe, nem com meu pai.
também não procurei ficar neutro, alheio a esse assunto. Porque qualquer dos lados que eu fosse, estava magoando o outro. Então, fiquei neutro nesse assunto aí. Ora, é uma opinião que no momento eu não tenho explicação, mesmo porque o fato em si eu não tive detalhes, e por ouvir dizer, não é bom a gente comentar coisa por ouvir dizer. Eu nunca vi ele com ninguém, só via comentário, mas então esse detalhe aí eu não tenho assim, um comentário efetivo. Eu ficava sempre neutro e vou ficar neutro. Aí pelo fato da questão ser só comentários, eu não queria participar do assunto, porque podia estar magoando meu pai, magoando ou a minha mãe. E aí eu ficando neutro, deixei eles resolver eles mesmos, os dois. Aí eu acho que os dois resolvendo seria melhor do que eu ficar intervindo. Tem que deixar para ver o que ele resolve, que às vezes ele não queria viver mais com minha mãe e ninguém vai obrigar. E se ele fosse separar, que a minha interferência ou não ia resolver praticamente nada, a cabeça era dele. Então ele está fazendo a coisa da cabeça dele. Mas se fosse separar, não podia fazer nada, que não podia voltar ele, né? Tinha que separar e deixar cada um viver sua vida e nós continuar a nossa vida junto com minha mãe, porque com certeza ele ia morar com outra pessoa. Aí eu ia ficar se eu fosse solteiro na época, ia ficar com minha mãe, como todos os irmãos. Você ia optar por lado de mãe. Mesmo porque não ia morar na casa de outra pessoa. Não é porque não gosta do meu pai, não, porque não ia dar certo morar com outra pessoa lá. O momento foi propício para perguntar aos meus pais como foi o primeiro encontro e o namoro que eles tiveram e, consequentemente, o casamento. E eu fiquei impressionado em ver que minha mãe ainda se lembrava da valsa que eles dançaram após o casamento. Que memória fabulosa essa de minha mãe. Eu vim montar no cavalão. Cheguei, fui sentando. Aí no dia 12 de março, a Dulce disse que ia fazer um piquenique lá na casa do tio dela. E convidou os rapazes lá de São Desidério, que era que ficou namorando com ela, o Ali. Convidou o Nezinho. Completei 16 anos. Aí ele veio para a festa, aí nós começamos a namorar. Dançando e conversando. Dançar, depois começou a namorar. E aí começou o namoro. Quando foi no mês de abril, teve outra festa. Aí ele foi. Nós tornamos a encontrar, dançamos de novo. Aí gramou. Aí começamos um namoro sério. Só eu de vez em quando ia lá no sítio, montado no cavalo, passar lá na casa da Severa e... Foi em abril. Nós sentávamos num banquinho, tudo longe um do outro, né? Não podia nem pegar na mão. Aí quando foi no mês de maio, eu estava lá costurando, bordando, e ele chegou lá, ia para os Gerais e pegou e tinha escrito um bilhete. Aí entrou lá e entregou minha mãe. Aí ele saiu, minha mãe leu o bilhete e me chamou lá dentro. Falou assim, olha Dalice, eu fui de sobrinho, está pedindo você em casamento. Tem que ser quente. Aí nós começamos a namorar e ficou noivo, noivo sem aliança.
porque tem um lugar ali. Aí quando foi no dia 21 de setembro de 1949, nós casamos. A primeira vez que a senhora viu o pai lá, o que a senhora achou dele? Uai, eu achei até bonito. Naquele tempo era bonito. Era vestido de couro. Famoso lá naquela região. Aí quando eu vi ela assim, eu disse assim, essa garotona aí eu vou casar com ela. Aí eu tinha um namoro com outra moça, acabei com o namoro da outra. A minha avó não queria, né? E aí enrabichei lá na casa da Severa, toda semana eu ia lá e conversava, comia beiju lá de noite. Mas que aquela música que tava tocando lá era... Dorme perante um sonho. Hã? A valsa. Como é que foi a música? A senhora ainda sabe? Dorme perante um sonho. Eu sonhava era contigo, amiga. Queria viver em teus braços, assim mesmo, sem carinho e sem amor. Tu és a rosa que despunta, eu sou o cravo que pelo chão. Tu és a minha esperança, foste tu que roubaste meu coração. Minha querida terra, de ti tenho saudade, toda a minha vida, todo o meu ser e minha vaidade. Minha querida terra, que me viu nascer, debaixo do teu céu, feliz e de morrer. Espera aí, é massa. Você vai com Não. É mais devagar, então. Pronto. Era Foi uma 21 casamentos. 21 pessoas casando nesse mesmo dia. 21 Com casamentos. aquele fuar danado. Uns queriam casar primeiro, outros Não, fez a arrudia. fila, aí foi casando de um a um. O padre foi casando. Depois que casou, foi morar onde? Lá nos. Foi lá Na em- casa da lá na Pelista, casa velha que tinha lá da casa de Ioiô. tem a casa da fazenda lá. Nós fomos morar lá, ficamos lá. Só tinha uma janela na frente da casa. O quarto era escuro que só breu de dia.
Mas o namoro seu lá, ficava namorando na casa de vó, como é que vocês namoravam? Então igual na tá casa da minha aqui, mãe, olha, ó. sentado um do lado de cá e Não Ele- pegava na mão, nem pegava, beijava não. não? Só pegar na mão na hora de dançar. Não beijava, nem Nunca abraçava? beijou. de jeito nenhum. Não beijou antes de casar Não. não? Eu nunca beijou. Antes de casar? Aí não tinha nesse negócio de beijo, não. Naquele tempo Naquele não tempo tinha esse era- negócio não, só olhar Moça e... que beijasse antes de casar, o povo falava dela até. E hoje o nego casa aí, gruda no bico dele ali e fica todo... Ah, não. Acho que É doença, não fez. nós nunca beijou na boca. Negócio de ficar beijando na boca é porqueira. Fazer igual a minha mãe falar assim, nossa, esse povo cuspir na boca do outro, credo. Nunca beijou, tem vergonha. Dá lá o beijo, o primeiro beijo seu. Nunca beijou então? Não. Ave Maria. Dá um beijinho do lado assim quando vai viajar, beijo, tchau. Beijo na bochecha. Na bochecha, bucha e buchada. Pois é, dá aí, mãe. Então beijo aí pra ver o que é bom pra você. Dá um beijo. Ué? Agora, o homem é que é Ih, uma iniciativa, ué, não é que- não, Zico? Que nada. É logo. Pegou? Pegou. Então sarou. Hoje foi um dia extraordinário, pois pude presenciar momentos únicos da vida de meus pais. Fiquei felicíssimo em poder contemplar aqueles instantes únicos da vida deles. Foi fantástico, maravilhoso.